Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem pessoas que mesmo dentro da igreja, eles não entendem sobre problemas que ele é de geração? Como é que resolve a visão e a emoção entre pais e filhos, principalmente, que eles não conseguem conviver bem? Você pode arrastar a barriga pelo chão. Você pode fazer sacrifícios pelaquele pai ou pelaquela mãe. Você pode fazer o impossível para você, para tentar agradar um pai. Quando existe um problema de geração, que é o que eu vou explicar aqui para você, a ignorância do ser humano pela visão, aqueles que não crê, que não querem ver, porque é que eles não conseguem entender e eles vivem murmurando daquilo que ele vê. Então, exemplos para que você entenda a respeito da ignorância do espírito, que Deus diz que você não deve ignorar. Mas para aqueles que querem ignorar, um exemplo, se você teve problema com sua mãe e você vê uma dificuldade de conviver bem com os seus filhos, quando é uma filha mulher, você faz sacrifícios para agradar aquela filha. Mas a filha, geralmente, ela é apegada ao pai. E o filho homem, ele é apegado à mãe. A própria ciência, a neurociência, o estudo do ser humano, do corpo, eles dizem isso. Que a filha mulher, ele é apegado mais ao pai e o filho homem à mãe. Então, quando existe problema que é de geração, a mãe ela faz sacrifícios pelo aquele filho. Ela faz tudo para agradar aquele filho ou vice-versa. Às vezes é o filho que dá presente, que tenta agradar, que tenta fazer o bem, leva para os lugares, entende o lado daquela mãe, tentando entrar no coração daquela mãe, né? Mas se existe um problema que ele é de geração, você pode puxar a barriga pelo chão, fazer sacrifícios pelaquela mãe ou pelaquele pai, que você não vai conseguir desatar esse nó. Porque Deus explica que não é o filho que quebra a maldição na vida dos pais. Problema de geração, não é o filho que quebra. Se existe uma desunião familiar, é os pais que plantam. É os pais que passam para os filhos. Então quer dizer, eu não posso quebrar a maldição na vida da minha mãe, na vida do meu pai. É isso que Deus está explicando. Então, por mais que o pai ou a mãe, ele quis ignorar a visão, como vai ser a interpretação daquilo que você está vendo? Quer dizer, você conhece famílias que são assim? Um exemplo, que mora o casal naquela casa e tem filho homem e filha mulher. Então aquela mãe faz tudo pela filha mulher, faz tudo para agradar aquela filha, a mãe faz tudo para tentar puxar a filha para ela, mas ela vê como se existisse uma barreira ali. Já o filho homem que ela tem faz tudo pela mãe. Leva para os lugares, dá presente, mas ele percebe que não é recíproco. Enquanto o filho, ele tá fazendo sacrifícios para agradar aquela mãe, se for o filho homem, ele tá fazendo tudo, gasta dinheiro com a mãe, dá presente, leva para os lugares, faz tudo, mas a mãe é como se ela tivesse uma cegueira espiritual, que ela tá fazendo sacrifícios pela filha. O filho fazendo, quando existe um problema que ele é de geração. O filho, ele tá tentando agradar a mãe, enchendo a mãe de presentes, agradando a mãe, e a mãe tá fazendo pela filha. Mas ela percebe que a filha não retribui. Não existe uma retribuição. Então, a própria mãe não consegue entender pela visão. Porque é que ela tá tentando conviver mais com a filha, mulher, e aquela filha é mais apegada ao pai. Pede tudo ao pai, dá carinho ao pai, ou não cobra nada do pai, mas tem aquela liga maior com o pai, né? A filha, mulher, e o pai pela filha, e o filho, homem,
pela mãe. E aí, quando às vezes alguém que está de fora percebe essa contradição, né? O filho fazendo tudo para agradar a mãe e a mãe correndo atrás da filha, tentando conviver bem com a filha, mas quando existe um problema que ele é de geração, por que é que é passado? Por que é que a filha não consegue ter a visão como é passado esse problema de geração? Então tá muito baseado, para que você entenda a respeito desse assunto, em problema de sogra, de nora, né? Quando existe um problema que ele é de geração, geralmente as mães, elas só se dá mais bem com as filhas, mulher, quando o marido sai da jogada. Quando não existe um homem, quando não existe um provedor, porque aquela mãe tenta suprir, tenta prover aquela filha, tenta, né, se unir com a filha, porque geralmente a filha tá passando pelo mesmo problema que ela já passou. Traições, abandonos, humilhações. Então aquela mãe se identifica muito com aquela filha e vai tentar agradar muito aquela filha, tentando ser amada pela filha. E aí as pessoas não conseguem ter a visão da ignorância do espírito, daquilo que ele ignora pela visão, daquilo que ele não quer ver. Quer dizer, é como se dissesse assim, a pessoa que não tem visão desse problema que ele é de geração, é como se ele estivesse vivendo e dizendo assim, geralmente as pessoas têm essa fala, né? Homem nenhum presta, ou a nossa família não teve sorte com homem, toda mulher sofre na família. Então as pessoas, elas não querem estudar a respeito do espírito, da misericórdia do Espírito. Então Deus explica, não é os filhos que quebra a maldição, problema que ele é. Maldição é muito chato essa palavra, mas é a palavra que mais tem liga para esse tipo de problema, né? Quer dizer, não é os filhos que quebra esse problema. Não é os pais que quebram. Quer dizer, os filhos não conseguem quebrar esse problema na vida dos pais. Ele só consegue quebrar na vida dos filhos. E por qual motivo que é assim? Porque na falta de arrependimento, se a pessoa ela não crê que o arrependimento existe mudança nenhuma, não preciso me arrepender, eu não preciso pensar, eu não preciso dar nome ao pecado, Deus não precisa arrancar nenhuma iniquidade em mim, eu não preciso dar nome do pecado, Deus já agiu em mim sem falar do pecado. Tem pessoas que creem assim. Então Deus explica que a sua mãe, ela pode ter dons, ela pode falar em línguas dentro da igreja, ela pode ser a melhor pessoa dentro da igreja. Porque para existir o dom, não precisa do arrependimento. Mas para quebrar o problema que é de geração, precisa sim do arrependimento. Eu vou mostrar para você onde está escrito isso na Bíblia, para que você entenda que um problema de geração só se quebra com posicionamento. Se eu aprender a ouvir a voz de Deus, crer naquilo que Deus me diz, Deus fazer curas interior em mim, me curar interiormente, me capacitar, me graduar emocionalmente, para que assim eu tenha agora visão e interpretação daquilo que eu estou vendo. Então tem pessoas que não acreditam, não quer ver, não quer entender, não quer estudar. Então é justamente esse tipo de pessoas que ele não consegue entender nada pela visão. É sobre esse problema de geração, principalmente com filhos, que ele é primogênito, que é filho único, que é as primícias da virilidade. Aquele filho que ele é o primeiro, geralmente ele carrega um problema que ele é de geração. Então aquele filho que ele é o primeiro, quando ele casa, cada problema é um problema, mas quando aquele filho primogênito casa, o primeiro que herdou o problema, o mais velho, que é mais onde cai o problema de geração, é mais aquele filho que vai precisar buscar a solução dos problemas dele, é o filho mais velho. Por quê? Porque o filho mais velho, o primogênito da família, quando ele carrega um problema de geração, geralmente ele vai cair no mundo da prostituição, ele vai ser um homem promíscuo. Se ele casar
geralmente ele carregar esse problema, é ele que vai ser dominado pela mulher, ele não vai conseguir ter posicionamento de homem com aquela esposa, ele vai ser um homem dominado pela mulher, ou sustentado pela mulher, porque ele carrega um problema que ele é de geração e as pessoas não conseguem ter essa visão. Como é que se quebra? Por que é que eu tento? Por que é que eu tento consertar? Por que é que eu tento mudar? E eu não consigo mudar porque Deus explica que as pessoas elas não creem no arrependimento. E aí se elas não creem no arrependimento, não tem o que Deus fazer. Então às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja que ela fala em línguas, que ela tem dons, mas ela não sabe sobre o arrependimento. Então não tem como Deus arrancar as iniquidades. Sarar a pessoa emocionalmente, porque ela não acredita assim. Entende? Então, se aquela pessoa, ela não acredita assim, pode observar naquela família, na família que tem um problema de geração, quando aquela mãe, ela tem somente filhos homens. Um exemplo, ela só tem filhos homens. Ela consegue lidar com aqueles filhos homens, mas elas não conseguem se dar bem com as noras. Existe uma barreira na comunicação, na visão, é como se a pessoa ela não tivesse visão do que ela está vendo. Então ela está tentando consertar tudo pela visão. Então ela ignora o que ela está vendo. É isso que Deus explica. Eles ignoram porque eles não creem no arrependimento. E aí se você não crê no arrependimento, a pessoa que ela está induzida no problema, ela acredita quebrar o problema por conta dela, ela tenta solucionar o problema por conta dela, e aí ela tá fazendo tudo errado. Entende o que Deus explica? É por isso que você não consegue pegar esse tipo de visão. Se é um homem que ele tem só filhos homens, ele é o pai, então ele teve problema com o pai dele, mas ele tenta fazer tudo diferente com o filho, é filho homem. Ele dá amor, ele dá carinho, ele leva para passear, ele faz tudo para agradar aqueles filhos. Mas ele percebe que a mãe não faz nada disso. A mãe não precisa fazer nada disso. E é como se existisse uma liga maior com aqueles filhos, porque é filho homem. Então a ciência diz, né, que o filho homem ele é mais dado ao amor da mãe e a filha mulher é mais dado ao pai. Então você tem que pegar a visão. Por que é que eu não consigo entender? Por que é que eu faço tudo pelo meu filho e o filho só dá valor ao pai? Por que é que eu faço tudo pela minha filha? A minha filha, os olhos chegam, brilha quando ela olha para o pai. Ela não dá o mesmo valor. É como se ela não tivesse visão dos meus sacrifícios. Quando a pessoa está inserida nesse tipo de problema que ele é de geração, ele não consegue ser convencido da visão, porque ele tenta quebrar o problema que ele é de geração da forma dele. Ele não busca uma ajuda espiritual para entender como é que se quebra esse problema de geração. Então, jamais eu vou conseguir quebrar um problema na vida da minha mãe, na vida do meu pai. Eu não tenho como fazer isso. Então, com a minha obediência, Deus explica. Eu só posso quebrar o problema que ele é de geração na vida da minha filha. Que ela é de menor, ela está dentro da minha casa. Então, devido ao meu temperamento, o meu comportamento, o meu discernimento, a minha obediência, eu vou conseguir ajudar os meus filhos. Mas os meus pais, que ele já ignorou toda a visão, que ele já teve visão, que ele viu que não se deu bem com os pais. Minha mãe não se deu bem com a mãe dela e não se dá bem com a filha, e ela vive acusando e condenando a filha porque ela não quer ter visão, porque ela vive ressentida, porque ela não crê no pecado, ela não tem visão do pecado. Então quem olha para o céu e quer dizer a Deus como é que Deus tem que tratar ela não precisa dar nome ao pecado, ela não precisa renunciar ao pecado, ela não precisa sentir arrependimento nenhum. Tudo que ela vai sentir, ela está acusando a filha, ela está maltratando a filha, ela está desfazendo da filha. Deus explica, se não for a filha que tiver posicionamento, discernimento, ela tiver sempre com pena, sempre querendo quebrar as leis de Deus, querendo inverter os ensinos de Deus para agradar a mãe, para agradar o pai,
ele é usado para passar o problema que ele é de geração. Porque eu estou ignorando a minha visão. Então, o que é que Deus pode fazer através disso? Não tem o que Deus fazer. E Deus explica isso, que para ter dons e vocações de Deus, não precisa arrependimento. Mas precisa do arrependimento para existir mudança. Mudança de cenário, para existir aquilo que eu vi como errado no passado. Se eu quero ter visão, se eu creio em Deus, se eu creio no poder da palavra, eu preciso de obedecer a Deus. E o religioso, ele não crê dessa forma. Entende? É por isso que ele está o tempo todo, é justamente o pai ou a mãe que ele passa a maldição. Porque ele está ignorando a visão. Entende o que é que Deus diz? Que ele se torna culpado ao ignorar a visão, porque existem segredos no mundo espiritual, existem segredos profundos para quem tem profundidade de conhecimento do Espírito. Então, quer dizer, eu pago o preço para ter esse conhecimento, mas a pessoa que não quer, ela não quer ter conhecimento nem da própria visão, como Deus vai agir? Entende o que Deus está explicando em Romanos, que ensina muito sobre o mundo espiritual, profundidades do mundo espiritual, sobre esse problema de geração, que ensinou muito para você e para mim, tirando Jesus, que é um dos principais, foi Paulo. Paulo teve essa profundidade do Espírito, esse ensinamento, trouxe muita sabedoria para aqueles que queriam saber profundidades do Espírito, que é o que eu quero que você entenda. Então, quando um filho ele é primogênito, que ele é o primeiro, ele foi o primeiro, ou foi o primeiro que vingou, fora os que morreram, né? Ou foi filho único, quer dizer, é justamente aquele filho que vai geralmente cair um problema que ele é de geração. E é por isso que você tem que entender a visão, porque é que tem filhos que ele é predileto. Porque é que tem pais que tem mais de um filho e ele tem aquele filho predileto. Aquele filho que ele agrada, aquele filho que ele fecha os olhos para o erro. Então, quando existe filha e filho na mesma casa que existe esse tipo de problema, é você que tem que pegar a visão. Se o seu pai lhe rejeitou, lhe maltratou, lhe humilhou, lhe ignorou, você tem que pegar essa visão. Por que foi que o meu pai fez isso comigo? Por que é que ele tinha um filho dourado, um filho predileto? Por que é que isso aconteceu? Por que é que eu tentei tanto agradar a minha mãe e é como se eu nunca tivesse feito nada? Ela estava o tempo todo maltratando, ignorando, humilhando, desfazendo. No meu caso mesmo, para você ver o poder que tem o pecado, a maldição. Na minha casa não existia 2 filhos, só existia um. E é por isso que ninguém entendia, ninguém entende. Quer dizer, como uma pessoa só tem um filho e ela maltrata? E ela humilha, e ela despreza, e ela não atende a porta, e ela às vezes não atende o celular para o desaforo, e o filho chega e ela sai andando, dizendo que não quer olhar para a cara, ela está descontando todo o seu ressentimento, todo o seu sentimento naquele filho, cobrando do filho aquilo que ele não soube dar, não quer dar, não entende por que é que não sente. Eles, a maioria dos pais que carrega esse problema que ele é de geração, ele não entende o que é que ele sente. Então, ele já carrega um problema que ele é de geração e ele está plantando a maldição. Porque se é ele que julga, se é ele que condena, se é ele que maltrata, ele quer o impossível de Deus. Entende o que Deus está explicando? Não tem como ele fazer nada, não tem como Deus fazer nada com uma pessoa que não crê. Ela está vendo, mas ela não crê na própria visão. Ela tem experiências, é uma pessoa madura. Ela passou por tudo. Então, tudo que ela viveu, nada ela viu que o problema estava nela. Ignorou a visão a vida toda. Então, quem é que vai querer ver esse tipo de problema? Quem é que tem que querer ver esse tipo de problema? Porque se eu não me der bem com meus pais, com pai ou com mãe, e eu não me dou bem com o meu filho, eu tenho que entender onde é que está esse problema. Então, se eu não quero ver, se é eu que quero ignorar, entende o que Deus está explicando para você?
Se eu não quero ignorar, se eu não quero pagar preço, se eu não quero ter profundidade nenhuma, eu estou ignorando a minha própria visão. Eu estou vendo que tem algo errado. Eu percebo que tem algo errado. Eu vivo julgando, eu vivo condenando, eu vivo falando mal. As mães que têm, geralmente, que têm filho homem, dificilmente onde existe um problema de geração, ela vai se dar bem com a nora. Porque ela bota todo aquele sentimento, toda aquela carência, toda aquela frustração, que sentiu falta do pai, que sentiu falta do marido, ela vai se preencher, botando o amor todo naquele filho. Então, quando chegar uma nora, coitada daquela nora. Porque ela vai disputar o amor do filho com a nora. E ela não entende essa visão. Eles vão disputar o amor do filho com a nora, porque ela tem filho homem. Mas se ela tiver filha mulher, ela vai disputar aquele sentimento, ele também vai disputar, mas ele vai descontar justamente no filho. Pela disputa, entende? Então ele está dizendo que o filho é ingrato, que o filho não dá valor, que o filho desprezou todo o sentimento dele, tudo que ele fez, o sacrifício, às vezes não fez nada demais. Mas bota, exagera, que abriu mão, que não estudou, que não fez, que não aconteceu por amor do filho, porque ele quer o filho só para ele. Ele quer o filho só para ele, ele não entende esse sentimento que ele carrega desde a infância. Essa frustração, essa perca. Então, essas pessoas que são assim, geralmente ele ignora a visão. Ele está ignorando, não é que ele está vendo. É que ele está vendo e ele não quer entender, porque ele não quer mudar, porque ele não quer crer. Então, a maioria desses religiosos, ele pode falar em língua, ele pode ter dons, porque Deus explica, para ter os dons, não precisa arrependimento de pecado. Ele pode ter o dom, por exemplo, se tem o dom da cura, a pessoa pode ser um rezador. Ele é um rezador, ele tem o dom da cura, mas ele não sabe sobre arrependimento, sobre perdão, sobre gratidão, não sabe de nada disso. Mas ele tem um dom, então ele usa o dom dele. Então, os filhos que têm que abrir o olho, que a palavra do pai e da mãe tem poder. Então, para que Deus livre ele da língua ferina da mãe que joga praga, da língua ferina da mãe que se vitimiza, que tá morrendo, que tá desmaiando, que tá passando mal, que o filho não dá valor, mas quando o filho dá valor, ele tá ali jogando na cara, ele tá desfazendo, ele tá dizendo que é o filho que não presta. Então, se o filho tá, ele tá falando, se o filho não tá, ele tá reclamando, ele tá falando, ele tá brigando, existe um problema que é a geração, então não tem como quebrar. Deus explica, não tem como mudar isso. Então, só pode mudar, só quem pode mudar é Deus. E para que Deus mude, eu preciso entender a respeito de Deus. É ou não é? Só quem não busca lógica para entender. Só quem não quer saber é que fica sem querer entender. Porque se eu já sou madura, se eu já sofri as consequências das palavras da minha mãe, se eu sei que eu já vivi todo o problema que é de geração, problema de maldição, vó que não teve sorte com o marido, mãe que não teve, o filho também não tá tendo, problema de geração. Pai que não me deu valor, maltratou, xingou, humilhou. Agora eu tô fazendo tudo pelo meu filho. E eu tô vendo a ingratidão no meu filho, a desunião com o meu filho. Quer dizer, como Deus vai quebrar se eu não quero me posicionar? Se eu não quero crer? Se eu não quero obedecer? Se eu quero o tempo todo tá falando mal, tá desfazendo, tá julgando, tá maltratando? É eu que não quero ter a visão. Entende o que Deus explica? Porque a cura tem que partir de mim. A cura tem que partir de mim. Então, se é eu que me sinto aflita na presença ou na ausência dos meus filhos, eu tenho que entender que problema é esse que eu vivo. É eu que tenho que entender. Se eu estou o tempo todo condenando porque meu filho está vivendo aquilo que eu já vivi, o que é que eu posso fazer pelo meu filho? Obedecer a Deus. Clamar por Deus, orar para Deus, não tem outra saída. Não tem outra saída. Então, essas pessoas que ela ignora a visão, Deus explica, porque ela ignora também o Espírito. E onde Paulo ensinou isso para você entender que onde existe um problema de geração, você não consegue mudar, você pode arrastar a barriga pelo chão. Você pode vender a casa, você pode vender o carro para agradar aquela pessoa. Acabou o dinheiro, vai acabar o amor.
vai acabar o sentimento. Acabou o sacrifício, enquanto você está fazendo, a pessoa está vendo. Acabou de fazer, o filho vai dizer, beleza. Ou a mãe vai dizer, você não fez mais do que a sua obrigação. Eu já fiz muito mais por você. Não existe gratidão nessas pessoas. E Deus explica isso. Então, por que é que Deus diz para que você não ignore a sua visão? Por que é que Deus diz isso? Deus ensinou isso a Paulo, em Romanos, que você não deve ignorar a visão, porque para você ter dons e vocações não precisa arrependimento. Mas para existir misericórdia, para existir a misericórdia, vai precisar de arrependimento. Porque Deus não quebra a lei. Entende o que é que eu quero que você entenda? Para existir a misericórdia de Deus, vai precisar do seu posicionamento, da sua obediência, da sua visão. Então, como é que eu tenho visão do Espírito se eu não creio no Espírito? Se eu estou crendo em mim o tempo todo? Se eu estou querendo resolver pela força do meu braço? Pela força do meu grito? Se eu quero fazer do meu jeito? Minha mãe fez errado, então eu vou fazer do meu jeito. Então eu vou fazer sacrifícios para ver se quebra essa maldição. Porque essa família não se dá bem. Quando você vê um problema de maldição na família, você sempre vê a pessoa dizendo, faço de tudo para me dar com essa família. Eu não consigo me dar com esse povo dessa família. Porque quando eu tento me aproximar, vem a desunião. Começa a confusão. Então, ninguém consegue quebrar um problema que ele é de geração. O religioso, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque se ele está ausente, ele está reclamando. Ele está falando mal. Ele está desfazendo. Se ele está junto, ele está competindo. Ele está querendo entender. Ele está desfazendo. Ele está querendo entender pela visão. Ele está comparando. Ele está buscando entender o próprio sentimento. Entende o que é que Deus está explicando para você? Sobre a respeito desse problema de geração, que é muito mais sério do que as pessoas pensam, que não é apenas aceitar Jesus, levantar a mão e se batizar e está tudo resolvido. Não é nunca dessa maneira. Não vai ser nunca, porque quando você começa a conviver, você percebe a rejeição da pessoa, a empatia da pessoa, a gratidão naquela pessoa, a revolta na pessoa. Porque uma pessoa que ela é assolada do medo, que ela está o tempo todo se defendendo, acusando as pessoas do que ela sente, ela não acredita em cura. Entende o que Deus explica? Ela já acredita no medo. Ela já vive do passado, ela já vive ressentindo. Todo o problema que ela acarretou na vida dela, ela parece que carrega todo o bagaço. Tudo que ela viu na vida, ela carrega como experiência, ela tá com medo que aconteça com os filhos, ela tá premonindo, ela tá querendo avisar, oi, cuidado, ela usa o medo. Ela já usa o medo como premonição. Eu me preocupo porque você não sabe o que eu já passei, eu me preocupo porque você não sabe o que é a vida. Olha, tá sempre no eu. Ele não consegue nada com Deus, porque ele não se põe no lugar do outro. Porque os pecados, ele carrega os pecados dentro dele. É por isso que ele não consegue pegar essa visão. Entende? Deus diz isso para você em Romanos 12, 25. O segredo do Espírito. Porque não quero, irmãos, que ignore este segredo. Não ignore este segredo. Que segredo é esse? Para que não seja sábio em vós mesmo. Olha, o feedback que eu dei para você dessa história, para que você não seja sábio em vós mesmo, não viva remoendo e ressentindo seus próprios sentimentos e condenando os filhos. Entende? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eles vão se achar pleno pela visão. É o que Deus ensinou aqui a Paulo. Ele vai agir como premonição, como sabedoria. Ele usa o medo para imputar, para amedrontar, para ameaçar, para se vitimizar. E é os filhos que têm que ter essa visão. Porque se eu não temo a Deus e não obedeço a Deus, Deus não tem o que fazer, não. Deus não tem o que fazer, não. Eu só preciso ouvir a voz de Deus. Eu só preciso crer nesses ensinos de Deus. Porque se eu já tentei de tudo e eu não consegui, não é eu desobedecendo a Deus que eu vou conseguir.
Não é eu julgando minha mãe, julgando meu pai, falando mal, tá toda hora falando o que a pessoa não quer ouvir. Porque a pessoa que ela é descrente, com a mente cauterizada, endurecida, eles não conseguem ouvir, eles não conseguem crer, eles não conseguem mudar. Eles não mudam nem com o que tá vendo. Se sofreu a vida toda e não quis mudar. Se passou uma vida no médico, se viveu a vida toda ganhando e perdendo, não quis mudar, por que é que vai querer mudar por mim? Não vai querer mudar por mim. Então Deus explica aqui, para que você entenda sobre essa sabedoria que eles criam. Quem carrega excesso de medo cria uma sabedoria, né? Ele usa a palavra contra os filhos, ele usa a palavra de Deus contra os filhos. Para ameaçar, para se vitimizar, para condenar, para maltratar. Eles botam a ameaça de botar na justiça, que vai botar os filhos na justiça. Eu já vi casos e mais casos na internet e eu já passei por isso. Já fui ameaçada de ser processada, já fui ameaçada de todas as formas. De todas as formas que você pensar, eu já fui ameaçada. Quer dizer, você tenta lidar com a situação, mas quanto mais você fala a verdade, mais a pessoa fica com raiva de você. Deus explica, eles não querem a verdade, eles não querem arrependimento, eles não querem amor, eles querem sacrifício. Eles querem sacrifício, porque eles não creem em Deus, eles não creem na palavra. Eles não são convencidos da palavra de Deus. Ele não acredita que se ele renunciar ao pecado, se ele abrir a boca e falar do pecado dele, vai existir uma misericórdia. E Deus explica aqui. Entende? Como é que funciona, para que você tenha visão desse problema de geração. Porque é que tem mãe que arracha a barriga pelo chão para agradar aquela filha mulher, mas se existe um problema de geração, ela também está ignorando aquele filho que enche a mãe de presente, que o filho faz tudo, quer levar para os lugares, enche a mãe de beijo, e ela não faz nada pelo filho homem, ela faz pela filha mulher. Eu já vi caso da filha, da mãe comprar roupa para aquela filha que usa droga, para aquela filha que não trabalha, que vive dentro de casa. O filho, todo o dinheiro que pegava era para dentro da casa da mãe, para ajudar a mãe. Comprava tudo para a mãe fazia tudo pela filha. E quando alguém reclamava, brigava, criticava, mãe, você não tá vendo que tá errado? Olha o que é que você faz, você passa a mão pela cabeça dessa filha. A filha não quer trabalhar, a filha só se envolve com maloqueiro, a filha usa droga e ela tá ali idolatrando aquela filha. Ela diz que tem pena da filha, tem pena da situação da filha. Então, enquanto ela tá idolatrando, tentando salvar aquela filha, com toda a desobediência, tentando ter amor da filha, tentando que aquela filha mude por amor a ela tá ajudando a passar o problema que é de geração, porque ela não se posiciona na presença de Deus. Eles querem mudar as coisas por conta própria. Entende o que Deus explica? E sabe o que é que eles conseguem? A maioria das vezes, revoltar aquele filho que é honesto, aquele filho que é trabalhador, aquele filho que faz tudo para agradar a mãe, porque o filho percebe. Aquele filho que ele é bom, que ele faz tudo para agradar aquela mãe, ele percebe. Ele diz, meu Deus, nada que eu faço parece que a minha mãe não vê o que eu faço. E ela fica fazendo tudo errado, passando a mão por cima da cabeça do errado. Ela transforma as coisas erradas em certa, porque ela está querendo ajeitar na visão dela, do jeito dela. E aí ela revolta os outros filhos. Entende o que é que acontece? Que essas pessoas que não creem em Deus, ela não crê nem na visão. Elas vivem buscando uma razão para isso. Elas ficam tentando entender pela visão o que é que ela está vendo. Por quê? Porque ele ignora a própria visão. A maioria dos religiosos são assim. Eles ignoram aquilo que eles estão vendo, porque eles gostam de falar mal. Então, se eles gostam de falar mal, como eles vão abrir mão desse pecado? Como é que eu vou abrir mão do pecado se eu gosto? Se eu gosto de estar falando mal do genro, se eu gosto de estar falando mal da nora, se eu gosto de estar justificando os meus erros, condenando as pessoas, porque a pessoa ignora o espiritual. É isso que Deus explica. Entende? Por que é que a pessoa não consegue entender?
Então, a maioria, ele é religioso, porque ele vai para a igreja, aceita Jesus, mas ele não paga o preço para mudar. Por quê? Porque para mudar, Deus, ele dá a cartilha para como é que ele muda a situação. Primeiro, ele precisa tratar você. Primeiro, ele não vai tratar o filho se ele não trata a mãe. Entende? Porque é que a mãe ou o pai é quem passa a maldição. Ele não vai tratar o filho ou a filha se ele não vai tratar a mãe. Porque é a mãe que já é usada para julgar, para maltratar, para se vitimizar, para invejar, para fazer tudo errado. Porque ela está tentando burlar as leis de Deus. Entende o que Deus explica? Porque não quero, irmão, que ignore este segredo. Então, que segredo é esse? Para que não seja sábio em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Tem entrado já a plenitude. É aquela pessoa que se vê plena, ela não precisa mudar. Já entrou, é isso que Deus está dizendo aqui. E assim todo Israel seja salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Eles se tornam impiedosos porque eles não têm pena mais de ninguém. Endureceu o coração. São pessoas que não têm mais piedade. E este será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando Deus tirar os pecados da pessoa. Então, como é que Deus tira os pecados? Quando eu dou nome ao pecado. Quando eu quero confessar o pecado. Quando eu quero expor o pecado. Entende como é que funciona? Então, o religioso, ele não crê assim. Por isso, ele naturaliza falar mal. Porque ele não acredita na palavra. Entende? Então Deus diz, e este será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós. Mas quando a eleição, amados, por causa dos pais, quem é o filho eleito? Quem é o filho eleito? É isso que Deus está explicando aqui. Por conta da aliança, por causa dos pais... Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus dá os dons, como eu expliquei aqui para você. Ele não precisa do arrependimento para ter os dons. Por exemplo, se a pessoa tem o dom da cura, ela vai ter o dom, ela pode ser um rezador, ela pode ser um feiticeiro, ela tem os dons da cura, mas ela não tem arrependimento, então ela usa para o mal. Ela usa como ela quer os dons dela. Se ela tem o dom da palavra, ele usa para o mal, porque ele não é curado emocionalmente. Então ele está julgando, ele está desfazendo, ele está maltratando os filhos, porque ele quer converter, ele quer mudar o problema que ele é de geração. Meus pais me maltratou, mas eu não vou maltratar os meus filhos. Ele está julgando, ele está tentando fazer da forma dele. Entende por que é que você tem que pegar a visão? Porque é que tem filho que faz tudo para agradar os pais, mas ele não consegue agradar. Que a mãe está buscando o impossível. A mãe está buscando o impossível. O filho homem está ali tentando agradar aquela mãe, e a mãe fazendo sacrifícios para agradar outro filho. Cansei de ver isso nas famílias. Cansei de ver mãe passa pela cidade do filho... Nunca entrou na cidade do filho homem, passa direto para outra cidade que é a filha da mulher, 2, 3 anos, 4, 5 anos, para visitar a filha mulher, ela faz sacrifício, mas aquele filho homem, ela não vai visitar, ela não tá nem aí, ela só recebe. O filho dá atenção, dá presente, dá presença, mas a mãe só faz sacrifícios pela filha, porque ela tá buscando da filha, porque ela vê a indiferença da filha com ela. Entende de onde nasce a ingratidão? Da onde nasce a maldição? E aí a ciência diz não, porque a filha mulher é apegado ao pai e o filho homem é apegado à mãe, porque existe um problema que é de geração. Os pais que não creem em arrependimento, eu vou me arrepender de quê? De que é que eu tenho que me arrepender? Quando você conversa com um religioso, não
tenho de que me arrepender. Mas quando você vai olhar, é doença na família, é perca financeira, é velório, é tudo naquela casa. E se você perguntar qual é o seu pecado, dê nome ao pecado, qual é o seu pecado? Eles não sabem, porque eles não creem no pecado. Porque eles não estudam a respeito do Espírito. Então eles querem converter as coisas, o errado em certo, o certo em errado. Então vamos estudar na ciência, o que é na psicanálise, no psicólogo. Por que é que eu faço tudo para agradar minha filha e eu não consigo? Por que é que eu faço tudo para agradar minha filha e eu não consigo? Porque existe um problema que ele é de maldição ali. Nem consegue, nem vai conseguir. Até consegue, se aquela filha estiver separada. Entende? Se não existir ali um companheiro. Se não existir ali o sexo masculino ali naquela casa, a filha ela consegue se unir com a mãe. Porque a mãe às vezes entra para ajudar financeiramente, né? Moralmente, a filha tá trabalhando, tá suprindo a casa, então aquela mãe já tá cuidando dos netos. É assim que funciona, então consegue ter ali uma cumplicidade. Entende? Mas se entrar uma união, se entrar a terceira pessoa, o sexo masculino, na maioria das vezes vai desandar. Por que é que na maioria das vezes vai desandar? Porque existe um problema que ele é de geração. Então não tem como você agradar gregos e groianos, todos, não tem como. A pessoa que ela se diz crente, que ela busca Deus, mas ela não quer fazer como Deus explica, ele já vive o problema que é de geração. Ele já vive a maldição, mas ele não sabe quebrar. Por que ele não sabe? Porque ele não quer obedecer. Porque ele não luta. Ele não almeja ouvir. Entende? Ele não lê Bíblia. Ele não busca, ele não muda de comportamento. Ele não vai com profundidade. Não, eu quero conhecimento, eu quero estudar, eu quero mudar isso. Eu não quero que isso aconteça na minha casa. Eu já vi que isso é real. Que está acontecendo na minha família, não, as pessoas ignoram a própria visão. Entende? E por que ignora a visão? Porque ela quer viver da razão dela. Então vai viver da fala, vai viver julgando, vai viver justificando. Por quê? Por que é que a avó não teve... A mãe não se dava bem com a mãe e agora não se dá bem com a filha? Só se dá bem se a filha estiver se desmantelando também. Se a filha estiver sofrendo, se a filha estiver se acabando, estiver perdendo tudo na mão de alguém, a mãe tá ali para ajudar, socorrer a filha. Mas se começar as coisas a engrenar, começa a desunião. Começa a desunião. Preste atenção se não é assim. A mãe já vai estar disputando aquela filha com o genro, falando mal do homem que chegou. Entende? Vendo os defeitos do homem, botando defeito no homem, porque existe um problema que é de maldição. Quando eu arrumei esse homem que eu tô casada hoje, que foi Deus que me mostrou, que foi Deus que me apresentou, a primeira a ser contra, quem foi? Quem foi a primeira a ser contra? Que disse, não ficou com um homem que tinha dinheiro, vai ficar com esse? Fica não, vai dar certo não. Quem? A mamãe, é a mãe que tá ali. Do contra. E ela não disse que é do contra, porque ela tá vivendo pelo sentimento dela. Entende? Meu marido disse, eu só fiquei com você porque eu ouvi Deus falar comigo, porque eu não ia ficar. Quando eu vi que a sua mãe era feiticeira, tinha um turbante na cabeça, na minha festa de 40 anos, ela já estava falando o que era que eu tinha espiritualmente. Ele disse, eu não acredito que eu tô caindo numa família de feiticeiro. Porque ela começou a dizer que eu tinha as pombagiras, né? Que eu já tava bebendo, que eu fiz uma festa de 40 anos e tava bebendo no meu aniversário. Contratei banda. Então ela começou a chegar perto dele e dizer, ó, ela já não tá bebendo sozinha. Veja como ela muda. Ela já tá aí com uma entidade perto dela. Ele, como uma pessoa que tinha 6 meses que não bebia, já tava bebendo porque tava comigo. Já estava comigo porque ouviu Deus falar. Ele ficou sem entender nada. Disse, meu Deus. Eu fiquei sem entender nada, ele disse. Ele ficou sem entender porque ele estava buscando a Deus. A visão dele estava tudo contra. Na visão dele estava tudo contra. Não era para ele estar comigo. Mas como Deus tinha falado, ele ficou como dando uma de João sem braço. Mas... para você ver como é as coisas de Deus, a gente tem que ignorar a visão, se crer no ouvir. A pessoa tem que ouvir. Porque se eu ouvir, eu tenho que entender o que eu estou vendo e eu tenho que esperar o que eu estou vendo. Mas quem vive pela visão, ele não aprende a ouvir. Entende? Ele atrapalha
a própria visão, porque ele não aprendeu a discernir e ouvir a voz de Deus. Como meu marido estava aprendendo, estava buscando, ele ficou sem entender. Ele ficou sem entender. É impressionante esse ensino. É por isso que Deus diz, tem que ter profundidade no conhecimento. Porque a sua visão, ela fica conturbada quando você não crê em Deus e quer as coisas de Deus. Como é que eu creio em Deus e eu não creio que Deus fala? Entende? E eu não creio no pecado. E eu não creio em arrependimento. E eu não acredito que exista a gratidão. Então você percebe na ingratidão. Quem não sabe o que é a gratidão tem que saber o que é a ingratidão. Então a gente tem que entender a nossa visão. O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vivendo? O que é que eu estou vivendo? Por que é que eu não consigo o que eu quero? Então, onde existe problema de geração, existe esse cenário. Existe esse cenário. Porque você tem que entender, quando a mãe e o filho não se dão bem, você tem que entender de onde parte essa desunião. É do filho ou é da mãe? Até isso a gente tem que estudar, não é julgar. Tem que entender de onde nasce essa desunião. É o filho que não respeita a mãe? É o filho que está o tempo todo desfazendo da mãe? Porque se for o filho, aquele homem que entrar naquela família, ele está lascado. Porque o filho que ele mente, ele desrespeita e ele é tudo contra a mãe, ele não vai ser bom para ninguém. É bíblico. Até para ele durar no trabalho, vai dar trabalho. Ele está botando defeito nos empregos, nos trabalhos, nas pessoas. Entende? Você tem que entender de onde parte essa desunião. Se é da mãe ou do pai ou é do filho. De onde partiu? Porque se é o filho que busca respeitar, obedecer, dar benção, fazer tudo, e a mãe que está o tempo todo desfazendo, é porque ela é usada, ela é que passa. Então como é que Deus vai quebrar se eu não obedeço a Deus? Não tem nem lógica. Não tem lógica. É para quem não crê em problema de geração. Aí então, se a pessoa não crê, porque a Bíblia toda fala de problema de geração, de problema de narcisismo, de doenças. É só o que a Bíblia explica. E o povo não crê na Bíblia. Por que não crê? Porque a maioria não crê. Diz, eu creio em Deus, mas não na Bíblia. Porque ele quer viver por ele. Por que ele quer viver por ele? Porque ele não aceita mudar. Porque ele quer viver pela visão que ele adquiriu na terra. Então, geralmente, ele vai naturalizar tudo e condenar as pessoas. Condenar os outros. Entende? Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, porque os dons e vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também antes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Então, a misericórdia, ela tem que ter uma demonstração, um comportamento. Entende o que Deus está explicando aqui? Uma pessoa, ela tem que ter a mudança. Se ela alcançou a misericórdia, ela não é mais a mesma pessoa. Ela não vai estar acusando as pessoas. E geralmente você percebe, quando você convive com uma pessoa que ela não foi perdoada, ela está julgando, ela está condenando, ela está maltratando as pessoas, ela está dizendo o que ela sente, dizendo que ela sente que é por causa de você. É você que faz ela sentir. Você não está no meu coração e a pessoa está ali, se vitimizando e condenando as pessoas. Por quê? Porque carrega a ausência do arrependimento, a falta do perdão. Entende? Então, é os filhos que têm que entender, que têm que ter essa visão. Não tem como ele quebrar um problema de geração. Os filhos, ele só quebra o problema de geração na vida dos filhos dele. É dele para os filhos dele, não é dele para os pais dele. Ele só pode obedecer a Deus, porque ele não vai obrigar que os pais creiam. Se os pais não creem nem no que viu a vida todinha,
Eles não quiseram ver o que viram. Quer dizer que a pessoa quebrou a cara a vida toda. Enterrou filho, viveu doente, viveu perdendo, viveu brigando, viveu traindo, viveu sendo traído, passou a vida sofrendo e não crê em nada. Como é que eu vou conseguir nada com essa pessoa? Entende? Então esse tipo de pessoa que não acredita que a palavra tem poder, ele não muda. Toda religião, Deus diz, se toda tua religião, tu não crê na palavra, tua religião é vã. Ela não serve. Então, se aquela pessoa ela quer o impossível de Deus, ela não vai alcançar. Isso é impossível. Ela quebrar a lei de Deus para lidar com uma pessoa se ela não crê que a palavra tem poder. Se ela está julgando o filho do que ela sente. Se ela está se vitimizando, se ela está ameaçando, que vai botar na justiça, é uma pessoa vingativa. Entende? Essas pessoas que elas são assim, elas são vingativas. Por quê? Quanto mais a pessoa precisa de arrependimento, mais existem as sequelas nela, da ausência do perdão. Ela não sabe, não foi perdoada, não foi remida, não foi lavada. Tá todo o sentimento dentro dela. Então ela quer o impossível de Deus. E então eles usam a palavra de Deus de forma errada. Então é aqueles filhos, aí as pessoas dizem assim, mas na família de fulano eu vejo tem crente, tem macumbeiro. Quando você vê um crente e um macumbeiro andando junto, aquele crente, ele não é crente. Ele não é crente, porque a Bíblia explica isso. Ele omite, ele não fala a verdade de jeito nenhum. Eu já vi uma crente falando mal de um espírita, andando com o espírita disse que Deus não sabia nada. O espírita disse que Deus não sabia, as pessoas é quem faz por onde, que não é Deus que escolhe nada, que Deus não sabe nada. E a crente disse pra mim depois, na presença ela não disse nada. Depois ela disse, mulher, eu fiquei calada. Você viu o que fulano disse? Sabe nada de Deus. Mas eu fiquei calada. A pessoa dizer que Deus não sabe nada. O que absurdo fulano disse naquela hora, eu me calei. Olha a espécie de crente. Deus diz, não é crente. Ela só fala o que lhe convém, o que lhe agrada. Diz que é crente, mas só fala a verdade na ausência das pessoas. Na presença ela se cala porque ela tem medo de perder a amizade, porque ela vive de interesse, eles vivem de vantagem, eles não creem na palavra. Então é justamente esse tipo de religioso que não sabe sobre a verdade, que também não é convencido da verdade. Você fala para ele, ele não acredita. Ele não acredita no que está ouvindo, porque só Deus convence. E ele não crê no que Deus explica, ele crê na religião. Entende? Ele não é convencido da palavra de Deus. Ele só diz que é crente. Por isso você vê crente andando com feiticeiro. Porque se fosse crente de verdade, o feiticeiro ou o espírita, ele corre às léguas. Ele corre do crente. Ele não quer saber da Bíblia. Os espíritas não querem saber da Bíblia. Ele se afasta da pessoa. Ele bota defeito na pessoa. Tudo que ele sente, ele joga no outro. Ele espelha no outro. E isso a Bíblia explica, isso eu vi na pele. Eu vi na pele. Pode ser filho com mãe, mãe com filho. Então você vê que as pessoas não quebram um problema de geração. Por quê? Porque ela não se posiciona. Então ela está o tempo todo condenando a mãe, falando mal da mãe, convivendo ali com a mãe. Tá condenando. Como é que vai quebrar a maldição na vida dos filhos dela? Se ela tá o tempo todo julgando a mãe, falando da mãe, se vitimizando, e ela quer um impossível de Deus. Não tem como. Entende? Por isso que tem meio mundo de gente buscando ajuda em psicanálise, em psicólogo, sendo agredida pelas mães, sendo jogada na justiça, sendo processada pelas próprias mães. A desunião cobrindo na família. A desunião total na família. Porque as pessoas, elas querem Deus da forma que elas querem. Elas não aprendem que a obediência é o pilar. É a base. É o mínimo. Entende? Então Deus diz, porque Deus encerrou a todos debaixo da obediência, para com todos usar de misericórdia. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria
como do conhecimento. Quer dizer, para eu ter revelação de Deus, eu preciso ter conhecimento. Eu tenho que ter profundidade das riquezas do Espírito. Entende por que muita gente não consegue quebrar problema de geração? Porque eles não querem obedecer a Deus, porque eles querem Deus da forma que eles querem. Eles não querem pagar o preço. Você acha que é fácil a pessoa ser filha única e não conseguir conviver bem com a sua mãe? Filha única, não tem irmãos, não tem família grande. E ter que obedecer a Deus e não conviver com a mãe. Por quê? Porque se Deus falou, Deus sabe o que é melhor para mim. Entende qual é a minha visão? Se Deus falou, Deus sabe o que é melhor para mim. Se eu já tentei de tudo e eu não consegui, Deus sabe o que é melhor para mim. Então, quem diz que Deus não é isso, Deus não fala porque ele nunca leu Bíblia. Então, ele prefere estar ali labutando, vivendo de aparência, fingindo ter um sentimento pela mãe. Mal olha para a cara da mãe, como eu conheci várias pessoas assim. Já foi intrigado do pai. Entende? Que não tem como, ele não sabe nada. Não sabe nada a respeito. Então ele gosta de julgar, ele gosta de se vitimizar. Essas pessoas são assim. É o que elas aprenderam a ser. Elas gostam de julgar e gostam de se vitimizar. E Deus explica que não existe misericórdia para essas pessoas. Elas não querem. Então Deus diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por isso eu expliquei para você desses casos. Quando você vê geralmente só aquela mãe que tem só filho homem, ela vai lidar bem com aquele filho homem. Mas com as noras, dificilmente você vê isso. Dificilmente. A maioria vai dizer, eu me dou bem com minhas noras, como eu já vi também, se dando bem, né? Na presença, na frente. Mas por trás, falava mal das duas noras que tinha. Aí ela diz, eu me dou bem com as minhas noras. Mas é ela ali que está disputando o filho. Disputando aquele filho. E só quem sabe o que passa é as noras. As noras é que sabem o que é que ela passa. De ver a mãe disputando o marido com aquele filho. Com aquela mulher. Querendo a festa, querendo o presente mais caro, querendo estar em todos os lugares. Sabe, a mãe do homem fazendo o papel da esposa. E dizendo que ama o filho e querendo viver aquele amor com aquele filho e a esposa vivendo de escanteio, vivendo de canto. E a filha, aquela nora sem suportar ver a situação. Por quê? Porque está sendo passado o problema que é a geração. Porque aquele filho não sabe nada sobre Deus, não está nem aí para Deus. Então quando você vai olhar o cenário, é traição, é doença, é tudo naquela casa. E o povo não está nem aí para a visão. Aí quando dá errado, diz, meu filho não teve sorte com mulher. Porque meu filho é tão bom, meu filho é tão bom. Meus filhos não têm sorte com mulher. Puxou a mamãe. Mamãe também não teve sorte com homem. E assim eles vão vivendo. Disputando o sentimento, ignorando a visão, se dando razão. Porque eles não sabem se posicionar. Lugar de mãe, lugar de marido, lugar de filho. Qual o papel de cada um? Porque honrar a mãe não é eu fazer tudo pela mãe desfazendo do marido. Né? Deus explica que não é assim. Por isso que esses problemas de geração, ele é passado. É justamente por isso que o problema é passado. Porque as pessoas, elas não querem tomar decisão, ouvir a voz de Deus, jejuar, ler Bíblia, para estudar como é que quebra um problema de geração. Então, se eu ignoro até a minha visão, se eu não quero ver nem o que eu estou vendo, quer dizer, eu vi que a minha mãe não se dava bem com a mãe dela, falava mal da família toda e agora fala de mim. E agora tá o tempo todo contra mim. Aí eu começo a me ver como gente. E aí eu vejo que eu tô tendo problema com meus filhos. Quer dizer que eu tô vendo. Eu não sou cega. Eu não sou cega. Eu tô vendo o que eu tô tendo. Então quer dizer, que problema é esse? Problema de maldição.
Então, ou eu me posiciono para que eu não seja mais afligida pelos meus filhos, acusada pelos meus filhos, que eu não viva acusando meus filhos, o problema é passado. Simples assim. Se eu ficar disputando meu filho com as namoradas, com as mulheres que ele arruma, que eu querendo fazer o papel, não é quebrado nunca. Não é quebrado nunca, principalmente se for filho primogênito. Em outro conteúdo eu vou explicar para você sobre o problema da primogenitura, as primícias da virilidade, daquele filho que ele é o mais velho ou é o filho único. Que aí aquele filho é justamente aquele filho que se ele casar, se existe um problema naquela família, é a área financeira dele que é travada. Entende? Ou ele cai na prostituição. Ele é feliz da forma errada. Se ele tentar consertar, o problema de geração é exposto ali. Vai começar as brigas, desunião, porque existe um problema de maldição. Então é só você olhar pelo cenário. Se o seu pai tinha problema com o pai dele, você tem problema com os seus filhos, e você diz, eu faço tudo pelos meus filhos, eu já fiz tudo, não consigo mudar nada, porque tem um problema ali. Então não tem como eu quebrar, julgando, maltratando e me vitimizando, como se eu fosse a vítima do mundo. Eu que tenho que me posicionar. Como é que quebra isso? Eu tenho que ser sarado emocionalmente. Eu não posso ser mais um menino, uma menina que fico disputando com as pessoas o sentimento, que fico medindo, que fico acusando, que sou a vítima o tempo todo. Não se quebra problema de geração assim. Não se quebra. E quando você vai olhar as histórias das pessoas, né, só se dá bem longe. Onde existe um cenário de problema de geração, aquela mãe que só tem filha mulher, ela vê que os filhos na casa da mãe, na casa dele, quando é casado lá, cada um casou, cada um quer a sua casa, aí começa a se dar melhor. Mas precisou unir, precisou um do outro, precisou dos irmãos, não consegue se dar bem, não consegue ter diálogo, não consegue estar junto, porque tem maldição. Existe confusão, existe conflito, existe desunião, porque é no sentimento que está plantado a raiz de geração. Está no sentimento. Então é por isso que você precisa entender para se posicionar, porque senão você vai julgar. E aí se você fica julgando, você endurece a cerviz, empedrifica, que é o que Paulo aqui ensinou, que são as profundidades do conhecimento do Espírito. Você não vai mais conseguir ser convencido dos seus erros. Então você vê o erro em todo mundo, tá julgando todo mundo e tá se vitimizando. E é por isso que as pessoas não conseguem entender a visão. Por que é que não consegue conviver com os irmãos? Por que é que se dá mal com os irmãos? Porque tenta conviver, não consegue com as pessoas da rua, porque tem um problema de geração ali. Tem segredos ocultos naquela casa. Traições ocultas, entende? Então, onde há o segredo, há a desunião. E as pessoas não creem assim. Então, ela fecha os olhos para a desunião. Então, quando fecha os olhos para a desunião, vai existir a maldição. Porque eu estou fechando os olhos, eu estou fingindo, mas eu estou falando. Porque eu estou sentindo. Porque eu não sou curado. Entende os segredos? Então, eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo.